Três notas prévias. A primeira, para saudar a presença e o testemunho da Sra. Ministra. Nós sabemos que ela é uma pioneira entusiasta desta matéria. E somos testemunhas da forma determinada, consistente e eficaz como tem intervindo em várias situações, em diversos postos, no domínio do digital, no quadro da Administração Pública Portuguesa, mas também da Academia. Fica aqui feito esse preito de justiça. Depois uma palavra para o Sr. Presidente, que é realmente um líder dinâmico, de um dinamismo incessante, de um dinamismo que empresta criatividade e inovação à atividade não apenas da APDC, mas à sua projeção na sociedade portuguesa. E a terceira palavra para a Mafalda, porque a Mafalda veio aqui trazer-nos uma realidade que é tão simples, mas as coisas mais simples são as mais difíceis de compreender, quando nós nos movemos no quadro de uma realidade que nos apaixona. E é o vosso caso, apaixonados no domínio da comunicação e da comunicação digital, das tecnologias da comunicação, por vezes sinto que vos pode faltar e nos pode faltar a noção exata da dimensão social do nosso e vosso papel. A razão de ser de tudo o que por vós e por nós é feito é realmente a projeção social, a utilidade social, o progresso social, a ultrapassagem das desigualdades, das limitações, das exclusões, dos distanciamentos na sociedade portuguesa. Isso vale para o testemunho da Mafalda, vale para o testemunho daqueles que pela idade não são ainda incluídos, ou já não são incluídos, ou nunca foram incluídos. Vale para todas as assimetrias pessoais, funcionais e territoriais. E é bom que tenhamos essa noção. De tal forma estamos embrenhados naquilo que fazemos, que perdemos por vezes a noção de que tem um objetivo, e o objetivo é social. Sem esse objetivo não tem razão de ser. Pode realizar-nos, aparentemente em termos pessoais, não nos realiza comunitariamente. Portugal vai ser, neste final de ano, centro de um novo mundo que já conta com várias décadas, mas promete constituir o nosso futuro próximo. Mas não menos daqueles que os antecederam, assim como futuro próximo, nosso, dos portugueses, nosso, de toda a humanidade. Estou a pensar na realização em Portugal do Web Summit, na oportunidade única que abre e em pelo menos mais 2 encontros, um ligado ao digital dentro de semanas e outro ao universo das produções audiovisuais. Todos com amplitude universal, consagrando o nosso país como polo de inovação e de prospectiva. Mérito dos atuais governantes, mas não menos daqueles que os antecederam e que prepararam este caminho, assim como, de forma especial, de inúmeras entidades empresariais, associativas e fundacionais. Por feliz coincidência de calendário, este vosso já antigo e prestigiado congresso abre um ciclo trimestral de ouro na nossa sociedade e abre bem, no sentido de com oportunidade e com um desígnio desafiante. Por um lado, a comunicação digital, a economia e a cidadania digitais constituem um dos domínios privilegiados desse novo mundo que chegou para ficar e promete mudar a um ritmo quase alucinante. Quem ficar de fora desse mundo encontrar-se-á na posição ingrata de irreversivelmente excluído. Coisa grave numa sociedade envelhecida como é a portuguesa e largamente info-excluída. Aqui foi dito, são 30% dos portugueses. Mas se formos mais exigentes e mais analíticos, o número
consegue ser mais preocupante. Porque daqueles que consideramos como não excluídos, muitos utilizam as ferramentas básicas, mas não utilizam o digital como forma normal de comunicação com os outros. Isso convida-nos a uma reflexão séria acerca do modo de chegar a esses portugueses que alimentam uma televisão generalista em perda de audiência e usam a internet, quando usam, de forma esporádica e muito limitada. Há, de facto, tenho dito nos últimos anos, 2 países em Portugal. Um país que tende a ser, e felizmente, um país dominante, e depois um país que fica residual, que fica excluído. E esta clivagem é praticamente etária. É praticamente etária. Um país mais jovem e um país mais envelhecido. Nenhum país consegue afirmar-se comunitariamente com uma clivagem destas duradouramente vivida. Por outro lado, a pujança dos mais jovens corresponde a uma alteração de paradigma na comunicação agora digitalizada em Portugal. Bastaria comparar os gestores e algumas empresas cimeiras que pelos vossos congressos passaram há 10 ou mesmo 5 anos com as e os protagonistas de hoje para se perceber que também aqui é de um novo mundo que se trata. Onde o Estado liderava ou secundava líderes de mercado, existe hoje um modelo bem diverso em mutação. Onde empresas e capitais públicos e privados portugueses avultavam, abrem-se agora caminhos diferentes, cuja evolução está porventura longe de se encontrar definida em termos estruturais. Também aqui o mundo é outro. Porventura, porque presentes ao longo destes congressos, muitos dos congressistas não têm a noção do que mudou. Mas convido-os a olhar para os programas e oradores dos congressos para perceberem que também aqui o Portugal é outro. Já qualifiquei esta onda que percorre uma parte decisiva da nossa economia e da nossa sociedade de revolução silenciosa. Estamos a viver uma revolução silenciosa no domínio do digital, como no da inovação empresarial, como no das startups, como no do envolvimento de jovens académicos, jovens investigadores, jovens gestores, infelizmente muitos deles atraídos por solicitações externas, mas que estão a mudar todos os dias o perfil da economia da sociedade portuguesa. De uma forma subterrânea, mas que existe e se projetou na última década. Há agora que estimular essa revolução silenciosa. Há que lhe dar mais visibilidade. Há que fazer chegar o seu sopro criador ao outro Portugal, mais sofrido pelo passado, menos virado para o futuro. Permitam-me ser ainda mais claro. Temos de nos assumir cada vez mais como aquilo que constitui a nossa vocação desde sempre. Uma plataforma entre culturas, civilizações e continentes. Temos de atrair mais investidores internos e externos com estratégias de médio e longo prazo. Temos de cuidar de os atrair e não de os retrair, mesmo sem disso ter a noção. Temos de apostar crescentemente na perspectiva TIC, nas telecomunicações, na produção de conteúdos para os média e de o fazer com uma estratégia também ela de médio e longo prazo. Temos de fomentar algumas rupturas, mas sobretudo promover inovação incremental, que rompe sem os riscos das rupturas por natureza radicais. Temos de olhar ainda mais para o espírito irrequieto e irreverente das startups, que falei, e pensar em rede e em parceria alargada. Temos de reter talentos, mas para isso é preciso criar condições para os reter.
e promover a sua afirmação e multiplicação. Temos de converter esta conjuntura virtuosa que atravessa algumas áreas da nossa economia, como o turismo ou o empreendedorismo digital, numa realidade estrutural, que fique em vez de passar como uma moda. Temos de relacionar esse novo universo com a restante economia e com aquele Portugal que se vê e está excluído desta transformação tecnológica. Temos, em suma, porque o essencial é este: todos os avanços de que falámos aqui não passam de conjunturais ou serão estruturais, mas num prazo muito longo, se não houver crescimento económico. Se não houver crescimento económico. Numa economia que não cresce, o avanço desta revolução silenciosa é muitíssimo mais lento. Temos de reverter os dados menos positivos no investimento e nas exportações, com a expansão deste estímulo vital de uma nova economia, em que a comunicação desempenha um papel vital. É, pois, um tempo desafiante, pelo devir universal, pelo desafio que se coloca uma Europa, também ela envelhecida, numa encruzilhada em que tem que tomar decisões, e decisões rápidas, e pela alteração de paradigma interno. Tudo acompanhado pela energia das nossas academias, dos nossos centros de pesquisa e desenvolvimento. Neste tempo desafiante, sabem que contam com o empenho e o apoio do Presidente da República, que pessoalmente ainda trabalhou há mais de 30 anos em projetos de diplomas legais que se pretendiam pioneiros, mas que tiveram de esperar oportunidade para se afirmarem. E que, institucionalmente, aqui veio apoiar-vos, representando todos os portugueses, que, tal como este Congresso e estes congressistas, sonham o melhor futuro para Portugal. Muito obrigado.